Marco, fala para a comunidade das águas qual é a sua avaliação do processo participativo da revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Eu tenho uma avaliação assim, muito positiva. Eu participei do primeiro processo do PNRH 2020, agora participo do segundo processo do PNRH 2025. E eu faço os dois tiveram uma participação muito boa, muito grande, né? E eu diria que esse segundo processo da revisão, ele tem como um delta a mais, não só uma capacitação e uma forma mais qualificada da participação, e eu vou explicar porquê, né? Mas também a entrada muito especial e particular dos estados dentro do processo. Explica melhor para a gente essa participação qualificada. Tá. Bom, o que aconteceu nesse processo de revisão do PNRH, que eu estou chamando de PNRH 2025, por causa do horizonte de planejamento, né? Nós tivemos, junto com os estados, né, a clara percepção de que se eles, estados, não tivessem dentro do processo de revisão do plano, o plano ele continuaria com um caráter muito federal, né? Então, o que foi acordado com o Fórum Nacional de Órgãos Gestores de Águas? Que eles fariam exercícios prévios em cada um dos estados, né? Lendo o Plano Nacional de Recursos Hídricos existente, debatendo as propostas do plano e priorizando aquelas propostas que cada estado julgava mais interessante de ser apresentada, de ser priorizada para os próximos anos, para os próximos 4 anos. Bom, aquele processo que originalmente na revisão estava previsto de acontecer no primeiro semestre de 2010, né, as oficinas regionais, eles passaram para o segundo semestre de 2010. Né, foram principalmente os meses de agosto e setembro de 2010 para esse processo das oficinas regionais. Por quê? Porque no primeiro semestre os estados fizeram os seus encontros estaduais, fizeram os seus debates estaduais, chamaram representações do governo, do setor privado, usuário de água, chamaram representações dos comitês de bacia, né, as representações no conselhos estaduais de recursos hídricos e debateram o plano. Então, quando os estados fazem isso de antemão e previamente, eles se qualificam para o debate das oficinas regionais, né? Então, cada estado chegou na oficina regional com uma percepção muito melhor do PNRH, né? E com uma qualificação quanto ao seu conteúdo. E não só isso, né? O estado debateu previamente aquilo que eles iriam levar para uma mesa de negociação com outros estados numa região, né? Por isso que eu falo que o processo ele foi mais qualificado. Agora, né, a gente está chegando ao final das oficinas. Você avalia que os encontros regionais, eles trouxeram o resultado esperado? Essa resposta e os resultados, eles são tão diversos quanto diversa é a situação da gestão de recursos hídricos no Brasil, né? Então, eu percebo que algumas dessas oficinas, elas tiveram resultados que foram além daqueles esperados. As oficinas de diálogos, elas vão ser um insumo, né, para internalização, aprofundamento desses temas no PNRH 2025, junto com algumas consultorias que foram contratadas, né, para poder, tendo como resultado das oficinas insumo, né, apresentar isso dentro do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Então são as oficinas e as consultorias para aprofundamento desses temas. Nós fizemos aí, né, um seminário, uma oficina que foi a de planejamento estratégico do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O foco dessa oficina, que aconteceu aqui em Brasília,
foi, dentro desse escopo de aprofundar temas, foi tratada a sustentabilidade financeira, como se mantém financeiramente a gestão de recursos hídricos no Brasil. Foi um dos tópicos abordados lá, né, e que já tinha como background aí uma consultoria em andamento. E também, né, o que deve ser mudado, né, no Conselho Nacional de Recursos Hídricos para torná-lo mais operacional, efetivo, né, foi também pauta desse seminário. Então nós tivemos alguns resultados, consolidamos esses resultados e isso está num relatório. O próximo passo, então, é extrair dali o que é relevante para entrar dentro do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Uma outra oficina que aconteceu, também no âmbito dessas oficinas nacionais, foi o seminário sobre água e clima, que eu já mencionei. Já temos os resultados, foi uma parceria com a Capinete, temos resultados, temos relatórios da Capinete, estamos realizando os nossos relatórios, e dali vai ser extraído insumo para que, junto com uma consultoria em andamento, nos subsidie em termos de conteúdo, teor, para entrar dentro do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Um terceiro seminário, que aconteceu em João Pessoa, ele tratou do tema água e desenvolvimento econômico. E a gente percebe que cada vez mais o tema de conservação ambiental, preservação do meio ambiente, ele será cada vez mais estratégico para o setor produtivo. Sem recurso ambiental não tem produção econômica, E nessa esteira está a água, Sem água não tem produção econômica, não tem desenvolvimento econômico. Essa foi a pauta do evento, Um evento que contou na sua abertura com mais de 200 pessoas, e com palestras muito interessantes, tanto da Secretaria de Assuntos Estratégicos, da Agência Nacional de Águas, de consultores, Então foi um tema que ele gerou debates e resultados muito interessantes para o Plano Nacional de Recursos Hídricos, Estamos consolidando o relatório dessa oficina e num grupo de trabalhos conjunto Secretaria e ANA vão ser assim estruturados assim as bases para internalização desses resultados dentro do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Ainda falta realizar uma última oficina, que é a oficina sobre vazão ecológica e ecorregiões aquáticas, que aí tem aquele objetivo, de considerar as necessidades de água para a manutenção da biodiversidade aquática, dos ecossistemas aquáticos.